Olá, gostaria de começar essa apresentação te fazendo uma pergunta. Se você tivesse que simplificar praticamente todos os fenômenos da natureza ao menor número de interações possíveis, quantos existiriam? Bem, talvez você tenha pensado nas forças que você aprendeu no ensino médio: peso normal, pressão, elástica, atrito, empuxo, elétrico e magnético. Então o que? Umas 8 forças? A resposta é que na realidade apenas são 4, e apenas 2 delas estão relacionadas às forças ensinadas no ensino médio. As 4 forças que resumem todas as interações da natureza são o eletromagnetismo, que é responsável pelas baterias eletrônicas que você está usando para assistir esse vídeo, pela luz, mas também por quase todos os fenômenos relacionados à química, já que mantém os elétrons orbitando ao redor do átomo. A gravidade, responsável pela queda dos objetos e pela órbita dos diferentes corpos celestes. Além delas, há 2 forças que só são significativas no núcleo atômico, por isso é possível que você nem tenha nunca ouvido falar delas, que são a força nuclear forte, que mantém os prótons e nêutrons do núcleo atômico unidos, apesar da repulsão dos prótons, e a força fraca, que está relacionada a alguns processos de decaimento nucleares, como o decaimento por partícula beta. Dito isso, todas as forças funcionam de maneira similar. Existe um campo trocando partículas mediadoras, chamadas de bóson, e o que os diferencia é que eles são diferentes campos que possuem diferentes partículas mediadoras. Mais especificamente, para o eletromagnetismo há um fóton, para a força nuclear forte há o gluon, para a força nuclear fraca há 2 partículas, o bóson W+- e Z0. Por último, para a gravidade é prevista a existência de uma partícula chamada graviton, porém ela ainda não foi descoberta, e permanece como um grande problema que é muito controverso entre os físicos. Porém, este não é o assunto que desejo falar hoje. De qualquer jeito, para entender melhor como funciona essa interação, iremos olhar para a interação entre 2 elétrons. Conforme os 2 elétrons se aproximam, eles irão se repelir, já que possuem carga negativa, e nisso será trocado um fóton, que leva a mudança de trajetória de ambos. O pequeno número de interações e a elegância de sua descrição talvez sejam surpreendentes. Afinal, toda interação pode ser resumida a apenas 4 forças. Entretanto, é possível que elas sejam simplificadas ainda mais, sendo este o tema da minha pesquisa, a qual estudou as chamadas GUT, do inglês Grand Unified Theory, as quais buscam realizar descrições unificadas das forças eletromagnética, força forte e fraca em uma única força chamada eletronuclear. Antes disso, é necessário esclarecer alguns conceitos em torno da ideia de unificação. Ao longo da história da física foram realizadas várias unificações, do que antes eram pensadas serem forças diferentes. Por exemplo, quando Sir Isaac Newton realizou uma descrição única da chamada gravidade terrestre, que faz os corpos da Terra caírem, e da gravidade celestial, que mantém os corpos celestes em suas órbitas, e revelou que ambas eram apenas o mesmo fenômeno, que poderia ser descrito por meio da lei da gravitação universal. Além disso, Maxwell também já realizou uma unificação, quando mostrou que a eletricidade e o magnetismo apenas eram diferentes aspectos de uma mesma força eletromagnética, descritas em suas 4 famosas equações. Por fim, houve uma outra unificação que foi feita por Weinberg e Salomon nos anos 60, que unificou o eletromagnetismo e a força nuclear fraca na força eletrônica. O último aspecto pode ter gerado dúvidas, é que eu havia dito que a força nuclear fraca, o eletromagnetismo e a força nuclear forte eram forças diferentes. Porém, agora falo de uma unificação entre elas, então talvez você se pergunte, como isso é possível? A resposta é um pouco complicada. De fato, se analisarmos o universo atual, podemos notar que são forças diferentes. Porém, em condições de energia extremamente altas, é possível que elas se tornem campos unidos, os quais, conforme reduz a escala de energia, sofrem um processo chamado quebra de simetria espontânea, no qual esse único campo se cristaliza e passa a ter manifestações diferentes, tal como observamos hoje com essas diferentes interações. Entretanto, nem sempre foi assim, e como mostra essa figura, em um passado remoto essas forças já estiveram unidas. Porém, não vamos nos adiantar, porque isso vai ficar mais claro mais pra frente. Enfim, o processo de quebra de simetria é um pouco complexo, mas para entender ele de forma simplificada podemos pensar na seguinte analogia. Pense em um conjunto de ímãs. Eles seriam de acordo com seu polo magnético. Porém, se esquentarmos ele bastante, os ímãs individuais começam a girar aleatoriamente. Portanto, podemos dizer que eles estão no estado simétrico de orientação, já que independentemente de onde olharmos, os ímãs serão relativamente parecidos, podem estar apontando para qualquer direção, ou seja, não possuem uma orientação preferencial, então são simétricos em relação à orientação. Porém, se esfriarmos ele bastante, eles irão voltar a se alinhar em algum sentido aleatório. Agora, os ímãs, conforme foi se reduzindo a energia do sistema, pararam de ter esse comportamento simétrico e passaram a ter uma direção preferencial. Portanto, podemos chamar o que aconteceu de uma quebra de simetria espontânea. Agora, voltando ao que estávamos discutindo antes, a ideia é que seja feita uma mesma descrição simétrica para essas 3 forças em condições de alta energia, mesmo que nas condições que nós nos encontramos, elas se manifestem de forma diferente, isso é, estejam em estado assimétrico.
Outra questão que pode ter passado em sua mente é: mas quanta energia efetivamente é necessário para conseguir que essas três forças sejam unidas? Bem, é necessário muita energia para isso. As estimativas podem variar consideravelmente dependendo dos dados experimentais e do modelo da GUT em questão. Entretanto, para se ter uma noção da escala de energia necessária, alguns estimam que o valor é de aproximadamente 10 elevado a 14 gigaelectronvolts, que corresponde a aproximadamente 16 mil joules por partícula. Essa energia por partícula seria o bastante para conseguir acelerar uma bolinha de tênis, fazê-la chegar a 2.600 km por hora. Apenas para se ter uma referência, o acelerador de partículas mais potente do mundo, o LHC, consegue impressionantes 7.000 gigaelectronvolts, aproximadamente 10 a menos 6 joules, que é 0,00000000007 da energia necessária. Sabendo disso, não é razoável pensar em atingir a energia necessária para realizar essa unificação. Portanto, cabe aos físicos pensar em outras formas que permitam com que eles estudem essas GUTs. E para isso, eles devem estudar os traços e fenômenos que somente podem ser explicados por essas teorias, de modo que possam compreender melhor como se dá a dinâmica destes fenômenos, e a partir disso descartar, reformular e até certos casos comprovar suas teorias. Atualmente, existem dois modos principais de comprovar as GUTs, que é a observação do decaimento do próton e a detecção de fenômenos relacionados ao Big Bang e seus vestígios. Vou começar explicando o decaimento dos prótons, porém, antes disso, é necessário entender os componentes fundamentais da matéria, isso é, aqueles que são indivisíveis. Isso posto, você pode se lembrar primeiramente dos componentes do átomo, tal como o modelo de Rutherford que você aprendeu na escola, qual, apesar de não ser o mais atual, ainda mostra alguns componentes da matéria, o próton, o nêutron e o elétron, e pensar neles como as menores partículas, e você estaria parcialmente correto. O elétron é de fato uma partícula fundamental, e que pertence ao grupo dos chamados leptons. Os leptons são partículas em geral mais leves e têm como característica principal que eles não interagem com a força forte. Primeiramente é o elétron, que você conhece, e duas versões mais pesadas deles, o muon e o tau, que são muito instáveis e decaem, por isso eles não são tão comuns na natureza. Além disso, há o neutrino e suas duas versões mais pesadas, que não interagem com grande parte da matéria, porque não possuem nem carga da força forte e nem elétrica. Por outro lado, se formos olhar o próton e o nêutron, observaremos que eles são compostos por três partículas ainda menores, que são os quarks. Os prótons e os nêutrons são feitos de dois tipos de quark, o up e o down. O próton é feito de dois ups e um down, enquanto o nêutron de dois down e um up. Além desses dois quarks, existem duas versões similares deles e que são mais pesadas, possuindo a mesma carga. Por fim, vale destacar que todos os quarks interagem com a força forte. Esses quarks, eles possuem uma propriedade muito interessante. Eles sempre se encontram com outros quarks, e nunca isolados na natureza, que é chamado de confinamento. Isso acontece por conta de uma propriedade da força forte. Ela se torna cada vez mais intensa quanto maior for a distância entre os quarks. Como consequência, se você tenta puxar um quark do próton, a força cada vez fica maior e ele fica menos livre para se mover, que é chamada de liberdade assintótica. Caso a energia seja muito grande, este a um ponto que é criado um novo par de um quark e um antiquark. Porém, o próton ou o nêutron nunca se desfazem. E lembre-se disso, porque isso será muito importante depois. O último aspecto sobre essas espécies de partículas é que os quarks podem ser convertidos em outros quarks e os leptons em outros leptons. Ou seja, há uma conservação no número dessas partículas. Tendo isso em mente, ao analisar esses dois grandes grupos de partículas, surge um problema muito grande para as GUTs, que é que os elétrons não interagem com força forte, portanto, eles não poderiam ser parte de uma mesma descrição simétrica. Por isso, é necessário introduzir um mecanismo que permita que os leptons e quarks podem ser transformados um no outro, adicionando mais um grau de simetria na descrição do universo. Por isso foi proposto em todos os modelos teóricos de GUTs que haja um mecanismo que permita essa troca, por meio dos chamados bósons X e Y, que são partículas medidoras de força. Caso esses bósons existam de fato, eles levarão a uma consequência que, pelo conhecimento atual da física, não é possível, que é o decaimento dos prótons e nêutrons. Isso porque, quando acontece essa interação, um dos quarks que compõe o próton emite o bóson X, se transformando em um lepton, e esse bóson depois é absorvido por outro quark, se transformando em outro tipo de quark. Note que ao final da interação, sobram partículas com dois quarks, não mais três, então eles não são mais prótons ou nêutrons, e que acabam levando ao seu decaimento. Existe um grande interesse dos físicos na busca de detectar tal decaimento, já que iria trazer uma evidência significativa para a existência das GUTs, e a partir dos dados experimentais do experimento Super Kamiokande, que atualmente está ocorrendo no Japão,
Sabe-se que a meia-vida do próton é de pelo menos 1,4 vezes 10 elevado a 34 anos, embora outras fontes estimem que seja ainda mais. O que isso implica é que esse evento, nas condições que nos encontramos, é extremamente raro. Logo deve envolver uma escala de energia extremamente alta, envolvendo partículas muito pesadas. Para se ter uma referência de quanto tempo isso é, o universo tem 13,8 bilhões de anos, que se implica que se passou apenas 10 a menos 24 da meia-vida desse decaimento. Embora ainda não tenha sido detectado, apenas os cálculos da meia-vida mínima já são bastante para que os físicos possam tirar conclusões e até descartar diferentes modelos da GUTS que prevêem um decaimento muito rápido, sendo assim eles são importantes da sua própria maneira. O segundo modo de aprender mais sobre essa teoria é a partir da análise de dados relacionados ao Big Bang. Isso porque, quando o universo estava em seu começo, logo depois do Big Bang, tudo estava em uma região muito pequena, quente, que era extremamente energética. Se formos olhar essa imagem, nos encontramos no ponto mais à direita, porém conforme vamos para a esquerda, você nota que tudo fica numa região muito pequena. Se voltarmos o tempo bastante, é esperado que em algum momento houvesse energia o bastante para ter ocorrido a grande unificação. E nesse caso, é estimado que por volta de 10 a menos 43 até 10 a menos 35 segundos depois do Big Bang, as partículas estavam quentes o bastante para que essa unificação tenha ocorrido, na chamada Era das GUTS. Considerando que essa unificação já ocorreu em um momento no passado, as investigações dos vestígios deixados por ela se tornaram um alvo de grande interesse dos físicos, porque permite conhecer mais o funcionamento dessas teorias sem ter que atingir a escala de energia extremamente alta para ela efetivamente ocorrer. Entretanto, existe uma dificuldade para realizar essa observação, pois não podemos olhar para o céu diretamente em busca dessas respostas, porque a luz que vem do Big Bang, que observamos, vem de um momento que ocorreu depois da Era das GUTS, no caso depois dessa inflação cósmica, quando já havia muito menos energia e essas forças estavam separadas. Por isso, é necessário que sejam observadas as chamadas ondas gravitacionais de fundo, que são resquícios do Big Bang, que poderiam mostrar informações sobre fases ainda mais cedo do universo. De acordo com a previsão de diversas GUTS, essas ondas gravitacionais poderão comprovar a existência de alguns estados exóticos da matéria, isso é, não observados ainda e que possuem várias propriedades diferentes da matéria que conhecemos, já que podem gerar padrões de ondas únicos que podem ser detectados pelos experimentos de ondas gravitacionais no futuro, que pode comprovar essas teorias. Em conclusão, creio que vale destacar que existem perspectivas reais de, em um futuro não muito distante, sermos capazes de comprovar as GUTS, seja pelo decaimento do próton ou pelas ondas gravitacionais, levando não só a grandes avanços nessa área de pesquisa, mas também na física como um todo. Muito obrigado por seu tempo e atenção. Aqui seguem as referências bibliográficas utilizadas neste vídeo. Tchau!